Oi, gente, tudo bom? Hoje, para ilustrar o nosso assunto de hoje, veio uma criaturinha aqui dar oi para vocês. Fala oi, mami. Fala oi. Vamos falar de um assunto legal hoje? Ele é tímido. Os animais, eles existem desde que o mundo é mundo. E desde muito tempo são submetidos à vontade humana, onde são frequentemente maltratados, torturados, explorados pelo homem, apenas para atender o seu capricho humano. A ideia de que os animais eram seres inferiores ao homem começou através da concepção do antropocentrismo, criado na Grécia Antiga, o qual acreditava que o ser humano era o centro de tudo, devendo, portanto, comandar tudo ao seu redor, inclusive os animais e a natureza. Não é incomum que as pessoas veem os maus tratos de animais, não é incomum. Só que por medo, por falta de informação, não chega a comunicar às autoridades competentes. Ou até mesmo recebe uma informação incorreta e não consegue alcançar o objetivo de comunicar e denunciar. Existe um projeto de lei de 2019 que vai alterar a Lei 9.605 de 98. Ela estabelece pena de reclusão a quem pratica ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Vocês sabem, ou se não sabem agora eu vou informar, que não se pode mais em cachorros cortar a orelha, cortar rabo, tá? Isso é proibido, isso é mutilação, isso é crime, tá? E instituir penas para estabelecimentos comerciais ou rurais que concorrem para a prática do crime. O artigo 32 dessa lei tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? E multa. Ocorre que a detenção ela é aplicada para condenações mais leves. A detenção ela não admite que no começo do cumprimento da pena ela seja feita no regime fechado. Somente na regra geral ela tem que ser cumprida no semiaberto ou no aberto, entendeu? E o que a lei propõe? Que seja mudada essa detenção para reclusão. Por que da reclusão? Porque ela é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento ele pode ser fechado, semiaberto ou aberto. E normalmente é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média, de acordo com o artigo 33 do Código Penal. Esse projeto ele visa aumentar o rigor legal para punir as pessoas que praticam esse tipo de delito e diminuir a prática. Por que desse pedido de mudança? Porque infelizmente as pessoas só aprendem e respeitam as regras quando elas são punidas severamente. Infelizmente. A gente pode lembrar aqui um dos casos de maus tratos, que foi a forma brutal como um cachorro foi morto dentro de um supermercado Carrefour em Osasco, São Paulo, que chocou o país. O animal foi espancado, envenenado por um segurança local no dia 28 de 11 de 2019 e acabou infelizmente não resistindo aos ferimentos. Os animais não têm como ir atrás dos seus direitos. A única maneira de conter esses crimes é o empenho da sociedade, que não deve aceitar essas barbaridades. Vocês entenderam? E exigir que essas leis, que essas regras sejam cada vez mais rigorosas e aplicadas. Um dos casos marcantes também foi onde ativistas invadiram o Instituto Royal em São Roque, no interior de São Paulo, e resgataram centenas de beagles, vítimas de maus tratos e exploração em testes laboratoriais, que traz à tona uma realidade cada vez mais alarmante sobre os atos de crueldade. Os maus tratos contra animais é o 5º crime mais cometido no Brasil. Cães, gatos e cavalos são alguns dos que mais sofrem com essa realidade cruel. A conexão de crimes de maus tratos e a violência contra pessoas está bem documentado em vários estudos. Essa conexão se chama teoria do elo, The Link em inglês.
Os principais motivos de maus tratos direcionados aos animais, conforme alegado pelos próprios agressores, são correção de comportamento, retaliação contra o animal, que é aquela punição de comportamento indesejado, a satisfação do desejo movido por preconceito contra a espécie ou a raça específica, e a expressão pura e simples da agressividade direcionada ao próprio animal, ou a pessoa intimamente ligada ao animal, que ela tem intenção de chocar as pessoas como forma de diversão, entre outros. Então, o que acontece? O agressor, ele sabe que a pessoa é muito ligada a esse animal, trata ela como um filho. Então, para punir essa pessoa, ele maltrata o animal. Relatos de casos extremos de violência, como aqueles envolvendo assassinos em série e atiradores em massa, mostram que os agressores geralmente praticaram maus tratos e tortura contra os animais antes de cometer o crime direcionado a um humano. Como se eles estivessem fazendo uma pré-estreia, como se eles estivessem vendo como que ia ser a reação da vítima. 1/3 das mulheres que já sofreram violência doméstica relatam que os seus agressores, em algum momento da relação, já maltratou seus animais. Já dizia Arthur, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E não é apenas os sinais físicos do animal que vai demonstrar esses maus tratos. O comportamento dele mudar, ele ficar agressivo, ele ficar com muito medo, ele demonstrar medo também quando ele está na presença do agressor. São alguns sinais que vão demonstrar que ele está sofrendo a violência, tá? O importante, gente, é quebrar esse ciclo de maus tratos assim que for identificado. Seja denunciando, seja levando ao médico veterinário, o importante é tomar uma atitude para que as medidas cabíveis sejam tomadas, ok? No Brasil, a maior inovação ocorreu na Constituição Federal de 88, dedicando o capítulo inteiro ao meio ambiente e considerando, no seu artigo 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental. E em seu parágrafo 1º, inciso 7º, a proteção aos animais, dando-lhes natureza difusa e coletiva. Portanto, o bem socioambiental de toda a humanidade, com imperativo moral que demonstra preocupação ética de vedar as práticas cruéis contra os animais. Assim, o direito conferido aos animais torna-se dever do homem e verdadeiro exercício de cidadania. Um dos casos recentes, que acredito eu que todo mundo tenha visto, foi a rinha de Pitbull e Mariporã, em São Paulo, em que 19 cachorros da raça Pitbull foram resgatados. Agia internacionalmente, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. Entre os presos, conforme o delegado, estão um americano, um peruano e um mexicano. Um médico veterinário e um policial militar também foram detidos. Eu, como médica veterinária e acadêmica de direito, eu posso dizer que em toda profissão tem essa maçã podre. E a gente não pode julgar a classe inteira por causa de um irresponsável que não respeitou o que se foi estudado e o seu juramento. Se ele fez disso uma atitude cruel e abusou do seu conhecimento, ele tem que ser punido. Mas a gente não pode, de maneira alguma, julgar toda a classe por causa de um indivíduo, tá? Os animais possuem sentimentos, são extremamente inteligentes, sentem frio, calor, fome, sentem dor e sentem um amor imensurável pelos seus donos. Tanto que tem muita gente que criam eles como filhos. Não é à toa que o mundo pet, a linha pet, tem crescido nos últimos anos. A gente já vê na internet tantas coisas para melhorar a vida desses animais. Quantas pessoas amam e defendem. A denúncia de abuso
ou maus tratos contra os animais deve ser comunicada à autoridade policial, que deverá apurar o caso. O policial que se negar a agir estará cometendo crime de prevaricação. Caso isso aconteça, há como queixar-se ao Ministério Público ou à Corregedoria da Polícia Civil. Se a infração tiver sido cometida por adolescente, o denunciante pode dirigir-se à delegacia de polícia ou ainda ao conselho tutelar ou ao promotor da vara de infância e juventude para comunicar o fato. Quando você for denunciar e for contar o fato, você tem que ser o mais específico possível. Tudo quanto é tipo de prova que você tiver, você leva. O endereço do local, o telefone, foto, testemunha, o que você tiver. Quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser para punir esse agressor, tá? Uma coisa que vocês não precisam ter medo é que quem vai estar no nome do processo de maus tratos vai ser o Estado. Não vai ser quem vai estar denunciando. Então não precisem ter medo. Denunciem, tá bom? Eu continuo amando a minha profissão. Não deixei de amar. Mas infelizmente eu quis seguir, ou felizmente eu quis seguir outro caminho. E espero também ajudar. Depois que eu me formar, depois que eu passar no meu concurso, espero continuar ajudando e mantendo o meu juramento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma coisa que eu gosto muito, tá? E é isso.